E agora a gente vai falar sobre educação. Na busca pela escola ideal e por um ensino de qualidade, muitos pais estão procurando escolas que adotam um ensino bilíngue. Pois é, algumas escolas aqui de Natal já estão adotando essa tendência. Inclusive, a criadora de um método adotado por uma dessas escolas, a professora Ana Tévica Guedes, está aqui conosco para falar agora, né, sobre a importância desse método bilíngue. Vamos começar explicando. Antes podia chamar de TECA, né? Pode chamar de TECA, né? TECA. O que é uma escola bilíngue? O que caracteriza uma escola bilíngue? Uma escola bilíngue você tem um tempo maior de exposição da língua inglesa. Então, não é simplesmente um curso de inglês, com 2 horas semanais. Então, você tem no mínimo 5 horas por semana e o resultado é muito mais rápido. Porque se a criança começar cedo, aos 10 anos de idade, a criança já é fluente. A gente está com um problema no microfone, então vamos pegar aqui o microfone sem fio, por favor. O ano passado, quando havia já a possibilidade do meu filho começar na escola bilíngue, né? Ele segue o método que você criou. Eu me peguei assim conversando com alguns pais sobre colocar ou não na escola. E a primeira preocupação que os pais têm, eu acho que essa pergunta é sempre recorrente, vai atrapalhar no ensino do português? Ele vai ficar confuso ou não? Então vamos desmistificar isso nessa entrevista. Que eu acho já é. Então, os neurocientistas já fizeram análise de crianças que têm essa exposição da língua cedo e não existe de jeito nenhum nenhuma interferência, pelo contrário. Você estimula muito mais as sinapses, os neurônios das crianças, então as crianças que têm essa exposição mais cedo têm uma capacidade neural melhor do que as outras. E a partir de que idade é interessante que comece? Quanto mais cedo, melhor, mas na escola lápis de cor, a partir de 2 anos de idade você já consegue inserir a criança nesse universo bilíngue. Esse método foi você que criou, e eu te pergunto, assim, a partir dessa idade, assim, tão novinho, como é que se ensina inglês para uma criança de 2, 3 anos? Você ensina através do conhecimento que ele tem. Não é simplesmente decorar. E não é simplesmente adestrar a criança. Né? Porque alguns métodos você ensina, ok, let's repeat. Red and you, red and blue, blue, blue. Não é assim. Então, você, através da convivência, então, da vivência daquela sala de aula. Então, você tem aula de matemática, de ciências, de geografia. Então, tudo dentro de um contexto você usa a língua. Então, não é aula de inglês, e sim aula em inglês. Então, esse é o grande diferencial. E para a criança, ela está ali participando, conhecendo a língua através da matemática. Osmose, né? Já exatamente. Cresce. A gente chama de aquisição da língua. Então, é nesse momento que ela consegue adquirir a língua. Como é que é passado, né? Como é que é essa exposição, assim, de acordo com o avançar da idade, termina sendo, no final, uma aula normal de inglês ou não? Não, é uma aula de matemática em inglês. É uma aula de ciências em inglês. Então, por exemplo, você está ensinando as cores. Geralmente, nos métodos tradicionais, você ensina, ok, red, blue, yellow, e ensina os números. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da metodologia do Systemic, a gente ensina a matemática junto com as cores. Então, se eu tenho number 1 is red, number 2 is blue, 1 plus 2 equals 3. Então, 3 é o número que tem o resultado de 1 mais 2, e vermelho com azul vai dar que cor? Purple. Então, você passa a ensinar a criança também a pensar, não simplesmente dar a resposta. Então, você tem que experimentar, fazer as misturas, vivenciar aquele momento para você conhecer e entender a língua. E eu quero dar um depoimento aqui, porque aos 23 para 24 anos eu tive a oportunidade de morar fora do país e para estudar inglês para negócios e tal, e lá na minha turma, na Inglaterra, tinha uns jovens de 15 e 16 anos. Eu levava cada surra dos alunos, porque eles percebem tudo muito mais fácil, e muito embora tenham, às vezes, o mesmo nível de conhecimento que você tem, ou até menor. Mas quando o professor passa algo, ou seja, começou cedo, é sinal que a gente vai ter uma geração aí, em breve, de crianças que vão falar um inglês perfeito, sem sotaque, e que isso é muito necessário à economia do país, não é? Exatamente. Hoje, a minha filha, ela tem 11 anos, ela começou no Systemic Bilingual aos 2, e hoje ela me diz, mãe, eu não preciso mais aprender inglês. Eu disse, mas por que não? Ela disse, porque eu já sei tudo. Agora eu quero começar o francês. Então ela já tem interesse numa segunda língua, numa terceira língua, né, na verdade. Quanto mais línguas, então, melhor. Essa exposição é realmente muito importante. Teca, tem muita gente que confunde, né, a escola bilíngue. Por exemplo, tem escolas em que o aluno vai e todo o conteúdo ele é em inglês. Isso aí não é uma escola bilíngue. Fala dessa diferença. São escolas que a gente chama de escolas internacionais, onde o currículo
por exemplo, tem currículos de escolas que são os currículos de escolas americanas. Então, não tem nada a ver com a cultura brasileira, né? No Systemic já é diferente. Você tem as aulas, a cultura brasileira está lá, né? Você não perde essa identidade cultural e você tem as aulas do Systemic que complementam as aulas regulares. Então, a gente não tem uma preocupação com, por exemplo, a gente tem que dar aula de matemática e a criança tem que entender tudo. Não, porque o nosso objetivo como professor, é claro, é a língua. A matemática é o que a gente chama do pano de fundo para que a criança entenda a língua. Eu estou vendo aqui que vai acontecer amanhã lá na escola, na Lápis de Cor, o Spelling Bee, né, que é uma competição de soletração entre os alunos do 2º ao 5º ano. Gente, você pensando soletrando lá, em português, aqui é soletrando em inglês, é isso? Em inglês. E os meninos estão afiadíssimos. Eles estão muito bem. Eu vi o resultado, assim, da escola e eles estão animados, você vê que eles querem ganhar e tem toda uma preparação, tem troféu e eles realmente participam muito do programa. Que bacana. Eu conheço algumas mães que tiveram que se matricular no inglês, porque é sério. Uma das mais variadas escolas bilíngues, assim, né? Porque a gente tem casos. Chegam em casa, perguntam, indagam, conversam e o pai... A gente tem casos de crianças que ensinam inglês para babá. Começam a ensinar, não é isso não, it's red, it's blue, e começa a dizer as coisas para babá. Eu conheço uma babá que tá quase afiada no inglês. Porque a gente tem aqui a Priscila, né, nossa colega aqui, que ela fala inglês com os filhos, enfim, um já estuda e o outro perfeito, e tudo na base do inglês. Né, a babá Então, o Spelling Bee acontece amanhã na Lápis de Cor, mas não é aberto para os estudantes, só para os estudantes. Só para os alunos da escola. Que bacana. E você veio a Natal fazer também uma avaliação do método? A auditoria, eles começaram em 2007, então é uma escola vanguardista, porque o bilinguismo no Brasil começou em 2008. Então já tem bastante tempo e eles estão colhendo os frutos desse resultado, né, porque as crianças estão muito bem. Então você vê crianças, assisti ontem uma turminha de 10 anos de idade, que a gente estava falando sobre o batimento cardíaco, né, dentro da aula de ciências. E uma delas chegou a comparar os tamanhos dos corações, em inglês, que o tamanho do coração de uma baleia é do tamanho de um Fusca. Tudo numa conversação em inglês. Eu vou te falar uma coisa, vou dar um depoimento. Eu já assisti na aula, assim, a professora só fala inglês com os pequenos. O meu tem 4 anos, só inglês. E os danadinhos entendem. E o mais interessante é que às vezes dá a percepção que é devagar, mas o devagar nessa idade me parece que é rápido lá na frente. Né? É muito rápido. É muito, porque você pode perceber que uma das maiores dificuldades do brasileiro que começa inglês e que tem um método tradicional, quando vai para os Estados Unidos ou quando vai para algum país de língua inglesa, ele não entende absolutamente nada. Então, essa compreensão, quanto mais cedo você começa, porque para a criança ela não tem essa distinção. Para ela é uma comunicação. Você pode falar japonês, alemão, inglês, o que for. Então, tirar vantagem realmente dessa capacidade que a criança tem. Bacana, então. Muito obrigada. Informações sobre o teu método. Tem algum site? Tem, é www.systemic.com.br. Systemic é S-Y. Isso. Systemic, ok? Uhum. Teca, né? Teca, muito obrigado. Que é Ana Tévica. Ana Tévica. Ok. Obrigada a você. Obrigado.